Oi, meus Psique Lovers. Estou super feliz com o interesse de vocês nesses assuntos da mente. É muito legal estar acompanhando toda essa abordagem que vocês estão buscando. Então vamos lá. Essa semana a gente vai falar sobre um assunto super tá bombando aí nas redes, que é a mudança de comportamento que a personagem da Josiane apresentou no final da novela. Muita gente achou irreal, muita gente veio questionar se era dupla personalidade, se o autor pirou, se foi um ataque à religião, enfim. Vamos buscar esclarecer isso. Mas eu já de antemão já falo para vocês que foi super lógico o final da Josiane. E vocês vão saber agora por quê. Bom, primeira questão da religião. A princípio, eu não estou dentro da mente do autor, mas a princípio eu não acredito que seja um ataque a nenhuma religião, porque foi mostrado que o personagem Regis conseguiu modificar o padrão de vida, de buscas, vamos dizer assim, de objetivos de vida através da religião. Então eu acredito que não tenha sido algo em relação a uma ou outra religião, porque ele colocou isso. E a gente também viu que a personagem da Fabiana, que foi criada num convento, também tinha o mesmo transtorno que a personagem da Josiane. Então, se fosse uma crítica, acho que seria a várias religiões. Então, a princípio, eu não enxergo assim. E eu acho que seria muito legal se você abrisse a mente, não entrasse nesse mérito e buscasse avaliar essa questão da personagem, que infelizmente acontece no nosso dia a dia, numa menor intensidade, claro. Então vamos lá. O Regis conseguiu mudar. A Josiane mudou, depois ficou ruim. O que aconteceu? Gente, ela não mudou. Ela sempre foi assim. Pô, Sabrina, mas ela fingiu então todos esses anos que ela estava na prisão? Como que ela pode ter conseguido fingir? Fingiu. E eu vou te explicar por quê. A Josiane, ela tem um transtorno de personalidade que tem algumas diferentes definições. Eu vou falar a definição mais comum, mais conhecida, para a gente evitar de criar tanta confusão. Ela tem um transtorno de personalidade psicopata. Ela tem uma psicopatia e de forma de intensidade grave. Porque igual aquela vez que eu falei para vocês do narcisismo, existem intensidades. Então, existe o psicopata, vamos dizer, leve, o moderado e o grave. O da Josiane é o psicopata grave. Eu vou falar de forma muito resumida para vocês como que é um psicopata, só para a gente poder, eu vou explicando direitinho a cena do final e aí a gente vai acompanhando com maior entendimento. O psicopata, gente, a grande maioria das pessoas pensam que é o quê? Que é aquele serial killer que sai, tem um padrão de vítima e sai matando as pessoas conforme aquele padrão. E o serial killer é sim um psicopata, mas nem todo psicopata é um serial killer. E, né, no caso, a gente vai vendo que existem diferenças entre eles. A Josiane, desde o início da novela, ela já demonstra uma falta de afeto, que é exatamente isso que acontece no psicopata. Ele não tem empatia, ele não consegue se colocar, se perceber no outro. Então, para ele, tanto fez, tanto faz se a pessoa for prejudicada financeiramente, se ela ficou mal, se ela morrer, não significa nada para ele. Porque a questão dele é ele conseguir aquilo que ele deseja. Então, o que a gente vê no perfil do psicopata? São pessoas altamente frias, elas têm um ótimo raciocínio, tanto é que a gente teve exames através de ressonância em que a gente percebia uma maior atividade cognitiva, ou seja, eles têm um raciocínio muito intenso, são pessoas inteligentíssimas, mas na parte do cérebro relacionada à emoção, a sentimentos, tinha uma diminuição dessa atividade. Então a gente percebe que são pessoas que sabem sim o que estão fazendo, têm noção do mal que elas estão fazendo, porém elas não se importam, porque elas não amam ninguém, elas têm uma incapacidade de amar. Ah, Sabrina, mas não tem psicopata que pode casar e ter filho? Sim, tem sim. Mas numa forma de posse. Ou então de eu deixar
vamos dizer assim, de eu me deixar socialmente mais adequado. Então, assim, a sociedade me aceita com maior facilidade. Porque o psicopata, ele percebe facilmente o ambiente em que ele está, percebe o tipo de pessoa, percebe o que pode agradar e ele vai se focar nisso para ele conseguir o objetivo dele. As pessoas são apenas trampolins, degraus, para ele conseguir chegar aonde ele deseja. Então não tem afeto, não tem consideração e o principal, não existe culpa, não existe remorso. Porque você pode sim, que foi igual como eu falei no início do vídeo, que aconteceu com o Regis. Você pode ter pessoas que cometem crimes e podem mudar de vida, de forma de agir? Sim, podem. Independente se for pela religião, por um despertar, não importa. Existe mudança sim, mas o psicopata não, que foi o caso dela, porque não há remorsos. Eles falam com frieza daquilo que eles fizeram, porque para eles não significa nada, nada. Então isso tem que ficar bem claro. É lógico que existem muito mais coisas para a gente falar de psicopata, gente. É um assunto super rico. Mas vamos, como a minha intenção hoje era a gente trabalhar o perfil da personagem, então vocês já entenderam mais ou menos como é e a gente vai ver agora. Então, como eu estava falando, no início da novela, já era um personagem que não gostava da mãe, né? Tinha desprezo, a verdade não era só um não gostar, tinha desprezo pela mãe e que almejava, né, uma vida de muita riqueza, de projeção realmente social. E só que a mãe, por ter aquele comportamento, ser uma pessoa mais simples, apesar do dinheiro que tinha, isso era um empecilho para ela. E ela se junta ao Regis e não se importa, isso porque ela falava que ela amava o Regis, mas ela não amava, ela só tinha um desejo sexual por ele. Tanto é que ela não se importa do Regis vir a se relacionar com a mãe, não há ciúmes, há simplesmente, né, é uma forma de eu conseguir chegar onde eu quero, então não tem problema. O literal, os fins justificam os meios. E a personagem lida com tudo isso com grande frieza. Aí no decorrer da novela, que eu não assisti, mas eu fui vendo algumas coisas, ela vai cada vez mais se comprometendo, ela vai até assassinando pessoas, inclusive o próprio namorado, que ela leva para um motel no momento dele de distração, ela tenta assassiná-lo aí. Então a gente já nota o que é a frieza, a falta de ligação afetiva com o outro. Não se importa, ele poderia ser um empecilho, então eu vou eliminá-lo. É isso que o psicopata pensa, principalmente na intensidade mais grave. Até que então, os crimes dela vêm à tona e ela é presa. Quando ela chega na prisão, a personagem que é líder lá, né, que se eu não me engano é chamada de capitã, a capitã dá um sacode nela e coloca ela no devido lugar, que ela estava se achando, mas ali ela tem que baixar a bola dela. E só que a capitã, quando ela ganha a Bíblia, a capitã deixa escapar para ela que quem é Bíblia, a gente respeita. Ela malandramente, ela já percebe, então, essa vai ser a forma de eu conseguir ter um poder aqui dentro, de eu conseguir me proteger e ainda de quebra eu reduzir a minha pena. Então ela monta aquele personagem de forma fria, muito característica do psicopata, e usa a religião. Tanto é que ela sai aplaudida da prisão pelas próprias presas. Então ela conseguiu, ela não sabia que ela não ia dominar pela força, ela não ia dominar pelo dinheiro, então ali ela teria que dominar de uma outra forma. Então ela se torna uma religiosa, uma pessoa que, né, se modificou com a palavra, enfim. Ela faz esse personagem e vai para a casa dos pais, né? A mãe já se reergueu, já está bem financeiramente, porém lá, ela, logo de cara, ela já tem uma surpresa, em que ela não vai poder usar o dinheiro dos pais, né? E que se caso algo aconteça para ela, aquilo lá tá usufruto, então não vai ter jeito. Então ela vê que esse dinheiro não vai chegar na mão dela. Ela já pensa, imediatamente ela decide, eu vou hoje, vou amanhã, né, no caso seria o dia seguinte, vou para Missões.
Porque ela tinha que ver uma outra vítima ali, ela não ia conseguir dinheiro ali. As pessoas também já conheciam ela. Então, na menor escapada que ela desse, as pessoas já iam associar ao passado dela e ia perceber que aquilo tudo era um personagem, aquilo tudo tinha sido montado. Então, ela vai, no caso, para Missões. E ontem foi muito legal porque eu vi a reprise. E se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha na internet, que é muito interessante. Quando ela está na reunião lá, em dado momento, o pastor fala assim: aqui nós temos médicos. Ela prontamente já vira para o lado, vira o pescoço para o outro e vai procurar quem são essas pessoas. São as vítimas em potencial. Então ela já está ali na busca. Isso foi a atriz abordou de uma forma muito inteligente, muito bem construída mesmo. E ali aparece uma vítima em potencial, que é um milionário, que vai ficar só um ano nas missões. Olha que beleza, só um ano tendo que fingir ali nas missões que ela tem que ajudar o próximo. Então, só um ano, e que depois ele assume as empresas do pai. E ela ali ela já antevê, essa é a minha grande oportunidade de finalmente ficar rica do jeito que eu desejo. Só que aí aparece um seguinte problema, o Regis. Porque o Regis realmente ele conseguiu se renovar através da religião. Então ele acha que ela também se renovou. Poxa, afinal foi ela que indicou o caminho. Só que ela não indicou, gente, como uma que se preocupando com o Regis. Ela queria vivenciar esse personagem de uma forma que causasse a maior credibilidade possível. Então, não foi com boa intenção. Só que o Regis propõe a ela um pacto de vigilância, que cada um iria vigiar se o outro tivesse sucumbindo à ambição. Tanto é que na hora que ele fala de vigiar, ela vira e fala assim, vigiar, ela já se questiona. E isso iria causar problema a ela. Alguém que conhecia o passado dela e que estaria vigiando ela, de olho na possível ambição dela, então isso já iria dar problema para ela. Ali já não ficou bom. E ainda para piorar, o Regis propõe casamento a ela. Tudo que ela não queria, porque ela queria se casar com outro homem. Aí ela percebe claramente que ali o Regis se converteu realmente e que seria um grande problema, porque ele poderia desmascará-la ali no grupo e para a família, para a sociedade, e todo o plano dela iria água abaixo. Então ela precisava se livrar do Regis. Naquele momento que ele está beijando ela, que ele está distraído, que o viaduto tinha ali era baixinho, ela se aproveita e o mata, se livrando assim do problema. Não há remorsos, não tem tristeza, não tem nada. É simplesmente me livrei do problema, assim que o psicopata ele age. E o fingir para ele, ou mentir, na verdade é prazeroso. Enquanto ele está exercendo aquele personagem, lá no interior dele, dentro, ele está rindo das pessoas. Está pensando, que idiota, olha só, está acreditando, é um palhaço mesmo, está na minha mão. É isso que o psicopata ele pensa, né? Quando ele está nesse processo. Para ele até é divertido estar vivendo aquele personagem. E aí ela vai, né, no dia seguinte no aeroporto, prontamente, né? Ai, que descompromisso do Regis, né? Ainda falando isso, mostrando toda a frieza dela, porque ela tinha matá-lo na noite anterior e ela ali coloca como se fosse um descompromisso da parte dele e falando toda meiga que ela ia precisar muito do apoio daquele personagem que ela já estava de olho para poder fazer um casamento milionário. E provavelmente a pessoa vai acabar caindo porque o psicopata ele é extremamente sedutor. Então ele consegue enganar qualquer pessoa. O psicopata ele é muito inteligente, ele percebe as coisas com muita clareza. E foi isso que ela fez. Então não foi incoerente, gente. O personagem da Josiane nunca se transformou. Ela percebeu que através da religião ela iria ter uma série de benefícios e ela vestiu aquele personagem. Era uma forma dela enganar as pessoas, dela se divertir e daquilo facilitar para ela um novo golpe, uma nova possibilidade de enganar alguém e conseguir a vantagem financeira que ela tanto perseguia. Então é isso, gente. Esse assunto de psicopata dá muita coisa para a gente falar.
Uma outra coisa também colocando, a Fabiana, a prima dela, também era uma psicopata, tanto é que tem aqueles, né, e ela mata as pessoas e fala que tem que rezar o terço. Na verdade, é uma coisa irônica, é uma coisa debochada com aquela pessoa que ela assassinou e também com comparsa dela, que ela se diverte em ter que fazer ele rezar o terço junto com ela. Então, nota essa questão do psicopata, ele não se importa nunca com o outro, não há remorsos, o que importa é ele conseguir o objetivo dele. E a gente tem que estar muito de olho porque são pessoas inteligentíssimas. Quanto à questão da religião, isso a gente tem que ficar muito de olhinho aberto. Não só na religião evangélica, na religião católica, espírita, umbandista, candomblessista, enfim, qualquer religião. É um meio em que podem circular muitos psicopatas. Por quê, gente? Porque a religião é um meio... Normalmente, o que a gente faz? A gente tá bem, a gente não procura religião. Acontece alguma coisa, a gente vai e se volta para a religião. Então, o psicopata sabe que ali naquele meio ele vai encontrar pessoas fragilizadas, pessoas que estão, muitas das vezes, comprometidas com um ideal maior de vida. Isso para ele é perfeito, é uma vítima em potencial. Tanto é que todos os dias, infelizmente, a gente vê escândalos relativos a abusos sexuais, financeiros, relacionados à religião. Não é culpa da religião, mas sim dessas pessoas que usam a religião como uma forma, uma armadilha, uma forma de atrair possíveis vítimas. Então a gente tem que ficar muito de olho em toda e qualquer religião, porque muitas das vezes a gente pode ser enredado nesse canto da sereia, tá bom? Então foi isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês me falam que a gente vai procurando esclarecer, tá bom? Um beijo para vocês.